Zalangani, bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia a toda a audiência. Vou te convidar para assistir uma reportagem junto comigo, com a nossa audiência, e depois te ouvir. Vamos lá, ser? claro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que deve rever a projeção da economia desse ano e a proposta é elevar a previsão atual, que está em 2,5%. Marília Ribeiro. A equipe econômica avalia elevar a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto em 2024. A avaliação foi feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante evento promovido por uma consultoria. Em julho, a Secretaria de Política Econômica manteve a projeção de crescimento do PIB em 2,5% para o ano. Na ocasião, Haddad disse ter pedido parcimônia à equipe na revisão da expectativa de crescimento do PIB. O ministro da Fazenda falou também sobre o sistema tributário. Segundo ele, antes da posse do presidente Lula, o modelo foi considerado pelo Banco Mundial um dos 10 piores do mundo. Mas após o período de transição da reforma tributária, o Brasil será um exemplo para todo o mundo. Haddad também afirmou que o país não precisa de nenhum choque na política fiscal, mas de credibilidade. Segundo o ministro, há alguns desafios pela frente, mas a agenda com o Congresso Nacional está caminhando. Só um comentário antes. Eu estava falando com o Rafael Colombo mais cedo. A gente vê imagens de Fernando Haddad no começo do governo, os cabelos pretos. Ah, a política envelhece. Envelhece, né? Muito. A gente vê hoje os cabelos brancos. O Obama me chamou a atenção também. Quando o Obama entrou na presidência dos Estados Unidos e quando ele saiu era outra pessoa. É incrível, né? Incrível. É evidente isso. Envelhece. Não é fácil. Bom, a previsão, pelo menos do governo, é otimista em relação ao crescimento da economia brasileira, né, Gani? Eles querem revisar para acima de 2,5%. O Boletim Focus está prevendo 2,2%. Isso aí. Factível? Factível, sim. É claro que a previsão do governo é sempre mais otimista. É papel do governo ser mais otimista, tentar passar uma mensagem para os empresários, para os investidores. A economia reage muito às expectativas, mas, de fato, a gente vê uma recuperação no mercado de trabalho, a taxa de desemprego em 6,9%. E, apesar dos juros elevados necessários para combater a inflação, a economia brasileira conseguiu se rearranjar, né? E a atividade econômica tem surpreendido. Se a gente olhar alguns dados recentes da atividade industrial, também do varejo e do setor de serviços, que daqui a pouco a gente vai dar, também tem crescido acima das expectativas, Lívia. E com isso, o crescimento gira em torno de 2,20% e 2,5%, né? Há previsões até mais otimistas, se eu não me engano, de um banco de investimento em 2,8%. A indústria no Rio Grande do Sul também recuperou mais rápido do que o esperado. Sim, mais do que nacionalmente, Exatamente. Né? Impressionante, assim, a força, né, do Estado, porque houve uma queda da produção industrial de 24% e no mês seguinte, no mês de junho, recuperou 35%. Foi impressionante. Tudo bem que a base estava reprimida, mas cresceu mais do que aquela queda. E com isso, a economia brasileira aí gira em torno de 2,5% de crescimento econômico, né, na média. Agora, o governo poderia aproveitar esse bom momento da atividade econômica, né, de uma recuperação acima das expectativas, para fazer a sua lição de casa do lado fiscal. Se o governo, de fato, der uma sinalização concreta para o mercado de corte de gastos, combater despesas estruturais, isso pode trazer um ganho no ambiente de negócios, nas expectativas, com uma redução das taxas de juros de mercado. O Banco Central, ao perceber que o governo está fazendo a sua parte na política fiscal, pode começar também a reduzir a taxa de juros e aí o Brasil tem um círculo virtuoso de crescimento econômico, né? Então, o governo poderia aproveitar esse bom momento aí do lado da atividade econômica. Agora, tem os riscos fiscais e inflacionários. Foi um dos pontos levantados pelo Gabriel Galípolo, diretor do Banco Central, ontem, quando falava com representantes do mercado financeiro, e ele reforçou aquilo que a gente vem falando desde a divulgação da ata na semana passada, Gani, que está sim sobre a mesa a possibilidade de aumento na taxa básica de juros.
Tudo pode acontecer, mas... Tudo pode acontecer. O que não vai acontecer é reduzir os juros. Isso aí é fato, pelo menos na próxima reunião. Tem uma série de análises que têm saído dizendo o seguinte, olha, a importância da sincronização entre a política fiscal e a política monetária. Só para a audiência entender, a política monetária é a política de juros que o Banco Central faz. Reduz ou aumenta a taxa de juros. A política fiscal diz respeito a gastos e arrecadação. Quem faz isso é o Tesouro Nacional. Então, você pode fazer uma política fiscal mais restritiva para combater a inflação, ou aumentando a arrecadação, ou diminuindo o gasto. O que o mercado quer? Que reduza o gasto. Então, a partir do momento que a política fiscal ela começa a funcionar melhor com redução do gasto, eu consigo afrouxar essa política monetária, reduzir a taxa de juros. Por que a taxa de juros, e aí o Galípolo está certo nessa declaração, pode subir ainda mais? Porque como a política fiscal não está fazendo a parte dela, então a turbina aqui do avião tem que funcionar em dobro. Está sobrecarregada. Então a política monetária tem que, mais para cima ainda, tem que subir ainda mais os juros. Então se a política fiscal der uma ajudinha, cortar gastos, despesas estruturais, equilibra, e aí a gente pode aproveitar já esse bom momento da atividade econômica e aí sim ter aí um ciclo maior de crescimento econômico. Alan Gani, muito obrigada. Até.